Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, companheiro, salve, galera. Não, não acho. Eu não tinha expectativa alguma. Ainda mais dos meninos. Ainda mais dos meninos que estavam disputando a Copinha. O jogo de ontem foi um assinte à história do São Paulo, uma vergonha, né? Institucional. O time principal do São Paulo estreando num campeonato, enquanto o time principal do São Paulo, o presidente, o técnico, os principais jogadores, estavam no ar, voltando dos Estados Unidos num voo. Né? Esse foi o resumo. E o time que entrou em campo não treinou. Era um time da lousa, do quadro negro, né? Com 9 que vieram dos Estados Unidos, mais 2 que vieram de Jaú na Copinha e um banco só de jogadores da Copa São Paulo. Sem ter feito nem aquele treino da bola parada, aquele treino fantasma, nada. Foi para o campo assim, aliás, o campo bem ruim, gramado bem ruim, arbitragem bem ruim. Paulistão, né, começa com aquela, né, com a sua perspicácia na arbitragem, e o jogo foi tenebroso mesmo. E acho que se for para avaliar os moleques por esse arremedo, esse catado de ontem, acho uma sacanagem, né? O São Paulo não teve alguns, um ou outro foi um pouquinho melhor que um ou outro, mas não dá para analisar, avaliar nenhum jogador, nem mesmo os profissionais que jogaram mais do que deveriam, né? Porque não dá para fazer tantas trocas. E acho que as sequelas dessa pré-temporada / jogos acumulados, elas se estendem até a semifinal de hoje contra o Criciúma em Araraquara pela Copinha. A Copinha que o São Paulino, em geral, está dando muito valor por o time da Copinha estar jogando bem, por ter jogadores interessantes, mas o fato é que alguns deles vão jogar menos de 24 horas depois de estarem em campo pelo profissional contra o Botafogo, né? Lembrando, né, Tirone, se o São Paulo vencer o Criciúma logo mais em Araraquara, ele vai para a final já está confirmada para o Pacaembu, com alvará provisório para 20 mil pessoas. Podemos ter até São Paulo e Corinthians na final, na reabertura do Pacaembu, né? A gente costuma dizer São Paulo e Corinthians talvez fizeram, o Vessone falou isso, a maior final de Copinha em todos os tempos, um 4-3 lá, o jogo do Jameli, o Rogério Ceni era o goleiro do São Paulo. Poderemos ter essa final, poderemos, mas o São Paulo vai a campo hoje, em Araraquara, completamente desmilinguido, assim como foi ontem. O São Paulo profissional desembarcou há pouco, Tironi. Ninguém fez muito alarde, desembarcou há pouco. E o São Paulo profissional faz o seu primeiro jogo, talvez inteiro, né? Minimamente inteiro na temporada contra o Guarani na quinta. E domingo tem aí sim confirmado o Corinthians pelo Paulista no Morumbi, 18h30. Primeiro grande clássico. Aí vai ter bastante gente. Já posso anunciar para vocês que o patrocinador lá, a Superbet, vai fazer uma ação que eles consideram o maior bandeirão de todos os tempos no futebol. Vamos ver como é que vai ser isso. Unindo a arquibancada toda em homenagem aos 95 anos do São Paulo. Vai ter evento para caramba, porque aí agora vai começar para valer, né? O Paulistão quinta e, sobretudo, domingo, para os dois clubes, nós vamos falar aqui, né? A coisa começa para valer mesmo para os dois clubes no domingo, com São Paulo e Corinthians no Morumbi. Pô, podia reverter esse bandeirão em grana, hein, meu? Vê aí quanto custou, deposita no cofre do São Paulo. Eu trocava, hein? Eu também. O patrocinador é aquilo, né? Tem a questão do Oscar, que pode ser que ele paga parte do Oscar, e também o patrocinador vai aparecer mais nessa temporada com ações como essa, e vamos ver se o jogador que foi também bancado lá pela Superbet vai começar jogando ou não, é uma das questões para domingo aí, mas até lá tem muito jogo, tem São Paulo e Criciúma, tem São Paulo e Guarani, pode ter São Paulo e Corinthians na Copinha, e aí sim no domingo, São Paulo e Corinthians confirmado no Morumbi, 18h30. Muito bem, o André Justino aqui fala, caraca, Tirone, falar que ficaram devendo, depois fala da torcida de internet, sem pressão com os moleques. Então, André, convido você a ler um texto que eu escrevi, tá aí na internet, clica lá, Eduardo Tirone, coluna, tal, você vai ler, eu falo um texto justamente isso, que é um absurdo você cobrar os moleques diante de um time feito Frankenstein do jeito que foi.
Agora, Vessone, uma discussão que ficou aí nessa conversa é sobre a utilização desses moleques no jogo, porque tem a copinha. E eu falei, pô, mas que se dane a copinha, tem 200 campeonatos aí de base e tal, mas a copinha, muita gente acha que é uma coisa um pouco especial. O corintiano, por exemplo, acha muito especial. Você acha que deveria ter segurado ou não colocado os caras, porque tem um jogo da copinha importante? Em outras palavras, o que seria mais importante para o São Paulo? A copinha, nesse momento, ou o início do Paulistão? Porque essa foi a discussão, né? Os moleques acabaram jogando. Me parece, como está tempo da equipe profissional, dos medalhões e tal, classificarem o São Paulo, me parece que a Copinha, por ser a reta final, faltam 2 jogos, neste momento me parece mais importante. O São Paulo tem um time para se recuperar, faltando 10 rodadas. Para mim, sem muito problema, e se classificar no grupo, e você não deixa de ter a possibilidade de conquistar um título da Copinha. Gente, assim, para muita gente que não acompanha, cara, nós estamos falando meio que o supra-sumo da base. É o maior campeonato que alguém pode vencer. A gente vê, ganhou o Brasileiro Sub-20. O impacto é muito menor do que a Copinha. Por mais que tem muito clube hoje, ela mudou muito, em cheiro de clube na Copinha, mas ela ainda segue muito grande pelo período que ela é. Esse ano um pouco mais atrapalhado, né? Porque como o Paulista começou mais cedo, porque não era para a gente estar falando de Paulista, era para eles estarem reinando sozinho a molecada, era só eles ainda no dia 21. Aliás, o Corinthians estreia, por exemplo, o ano passado, exatamente dia 21 de janeiro. Até lá, até o dia 20 não tinha nada, era copinha, copinha, copinha. É que os meninos foram atrapalhados por esse calendário um pouquinho mais cedo do futebol brasileiro em 2025. Mas, de verdade, eu entendo assim o São Paulo não largar mão da Copinha. Vale 3 pontos, mas meus titulares voltem, tem 10, 11 rodadas pela frente. Depois eu tenho condição deles se virarem. Assim. Eu até entendo, de verdade, o São Paulo não desprezar a Copinha, faltando 2 jogos. Tirone, só uma coisa para acrescentar, né? São 128 times na Copinha. Restaram 4. Faltam 2 jogos. Ou você não entra para jogar esse negócio, ou faltando 2 jogos, você tem que levar a sério. E a torcida está envolvida com o time da Copinha. Essa é a principal questão, né? Se não tivesse, ok, mas não, está. E aí, né, Vessone, eu concordo muito com você, aí tem um detalhe. Os 2 torneios são administrados pela Federação Paulista de Futebol, o Paulistão e a Copinha. E a relação tão umbilical que o presidente de São Paulo tem com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Casares com o Reinaldo, nesse momento, me parece ridículo o tratamento da Federação Paulista de Futebol em relação ao São Paulo. Ou assim, não vamos adiar o jogo da primeira rodada, vocês se viram, vocês não vão fazer a pré-temporada, ou se vai fazer esse negócio, pelo menos o jogo da Copinha de hoje poderia ser adiado em 24 horas. Era o mínimo, né? Nessa circunstância toda. Mas não, ficou do mesmo jeito e assim vai. Até porque se adia para quarta-feira, você conseguiria até colocar os seus profissionais na quinta normalmente, né? Perfeito. Exatamente. É isso. Eles estariam de volta, cansados, aquele coisa toda, mas estariam de volta. Aliás, o primeiro treino do grupo todo de novo junto é amanhã só, né? Eu imagino. Até amanhã, quarta-feira. Hoje já foram para casa. Tá. Só tem um treino para o jogo com o Guarani, né? Agora, ontem eu falei, né? Situação discreta, ficaram devendo, não sei o que e tudo mais tal. Tem uma expectativa muito grande sobre base, né? Não, a base tem que jogar, coloca a base e tudo mais. Aí os caras jogam, e aí ontem não jogaram bem, como o time inteiro, né? Não jogou bem. E aí já começa, não sei quem não serve, esse aqui tem que virar CLT, esse aqui não dá mais e tudo mais. Tudo muito precoce, né, Arnaldo? Seja os caras da Copinha, seja os caras que são da base e que já estavam no profissional. Caso do Rodriguinho, do Henrique do Carmo e tudo mais. Sim, eu acho que é muito difícil fazer essa avaliação. Eu pelo termômetro da cornetagem, né, deu para perceber. Aí, de novo, uma questão que pende para a Copinha. Ninguém cornetou os jogadores da Copinha que jogaram ontem. Nem o Rian, nem o Hugo, nem os que entraram. Os jogadores da base que estão no profissional há muito tempo,
ou há mais tempo, há muito tempo, acho que estou sendo, né, um pouco exagerado, há mais tempo e que não desempenharam, que talvez não se envolveram tanto, esses receberam, digamos, a convergência das críticas, né? O Rodriguinho, o Henrique menos, mas o Henrique... O Rodriguinho é um jogador que subiu com o Rogério Ceni, fez gol na estreia, na Copa Sul-Americana, com o estádio lotado, parecia ser um estrondo, iniciou algumas partidas como titular, mas nos últimos anos, ele começa, quando o treinador chega, ele começa empolgando, recebe uma ou outra chance. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Dorival, foi assim com o Carpini, foi assim com o Zubeldia, e depois ele vai murchando. É uma questão, acho que, de perfil, personalidade. E ontem, sabe como o Verson tem aquele jogo, time vai mal, vamos escolher um. Foi o Rodriguinho, né? Tava todo mundo tirone no Rodriguinho. Eu entendo que ele, por mais... Mas mesmo ele, o Henrique, e todos que vieram dos Estados Unidos, eles não estão preparados para jogar um jogo inteiro em Ribeirão naquelas condições ainda, né? O negócio puxou a corda de lá, puxou a corda de cá, e os profissionais mesmo sofreram demais, sobretudo no segundo tempo, né? E acho que eu acho que assim, não pode ser a última chance do Rodriguinho o jogo de ontem, né? Ele tem que ter uma chance real, né, daqui para frente, porque senão seria uma sacanagem, na minha visão. O cenário que os garotos foram colocados é o pior possível, né? Sem time titular do lado, sem os melhores, com viagens, cansado. Põe tudo isso no combo, bate no liquidificador. Quem vai surgir melhor? Quem vai dar certo? Esses ou o lateral índio que do lado tinha Adilson Batista, o Adilson zagueiro, Rincon, Vampeta, Marcelinho. É mais fácil ser o índio e o Kleber e o Edu Gaspar ou esses meninos de São Paulo nessa condição? Então, se a gente não tiver essa ponderação, a gente vai queimar todo mundo. Todos eles já não servem de cara, manda embora e tudo. Tudo na vida, muitas vezes, é contexto. Acho que esse caso, se a gente focar só nos meninos, o que eles fizeram, você vai querer mandar embora todo mundo e não é justo. Bom, quem também não estava no banco ontem porque estava viajando e talvez não tenha nem visto o jogo foi o Zubeldia, né? Estava viajando, não era suspensão, não. Ontem ele estava viajando de volta ao Brasil dos Estados Unidos, então estava lá o Max Cubeiras, o auxiliar dele na coletiva. Ele falou um pouco isso, né, Arnaldo? Os caras desfrutaram, mas calma, é um jogo, não dá para tomar nenhuma grande conclusão. Ele mesmo percebeu que os moleques foram discretos, mas evitou colocar pressão em cima deles, né? Tinha uma coisa curiosa, essa é a mais divertida, né? Alguma coisa precisa ser divertida num negócio desse. O Max Cubeiras, que substituiu o Zubeldia algumas vezes por suspensão, dessa vez não, você explicou bem, tem aí uma pecha, porque ele foi o técnico do São Paulo contra o Atlético na Copa do Brasil, naquele jogo que o São Paulo perde na última bola, que ele demora, que ele não substitui, né? Não sei se vocês lembram. Isso. O time vai inteiro até o final, aí perde o gol na penúltima bola com o Lucas, toma o gol na última bola, né? Tinha no banco só gente da Copinha, que ele nunca tinha trabalhado, alguns, sim, poucos, né? No banco só o Negruti, acho que ele tinha trabalhado, talvez, o Ferreira, acho que uma semana, enfim. E tinha também o jogo da Copinha, então se ele coloca mais moleques, ele prejudica mais o time que ia jogar hoje pela Copinha. O cara estava numa situação meio delicada. Tava lá também o técnico do Sub-20, o Alan Barcelos, talvez lá, tipo, olha, não sei o quê. Então era uma situação muito... né? E ele procurou, na coletiva, na entrevista, poupar e elogiar todos os jogadores jovens, dizendo que precisa calma, processos e tudo mais e tal. E só para ter o exemplo do Rodriguinho e da situação de ontem, de como era o time, o meio de campo do São Paulo ontem tinha Santilongo como titular, foi pouquíssimas vezes titular. Hugo, da Copinha, primeira partida que ele faz no time profissional, e Rodriguinho. Esse era o meio de... Os caras nem se conheciam, tipo, opa, oi, tal. O torcedor acha que pela qualidade técnica, às vezes, pela rodagem, 3 caras que se veem, que nem a gente, nós 3, a gente nunca fez um programa juntos, certo? O dia da estreia do Vessone no G4, digamos assim, nós já estamos juntos há algum tempo.
Eu tô mais velho, o Tirone é mais. Imaginar que a gente vai estar falando aqui com fluência um com o outro no primeiro programa é impensável. Vocês não saberiam nem como eu ia agir, como se eu né, a maneira que eu ia Não, me se comportar. fala muito, se fala pouco, como vai. Hoje o Tirone a gente já entende deixas dele na hora que ele precisa chamar a próxima. Tá claro ali na nossa mente o gesto dele, então é exatamente isso que você fala. Então é isso, galera. O Arnaldo aí detonou aí o catadão que o São Paulo foi ontem, né, pro jogo, né? Detonou mesmo aí, vocês viram aí. E é isso, cara, foi um time muito enremendado e tal, mas um empatezinho, pelo menos não perdeu, tá? Os jogadores da base foi muito discreto, não vi muito sobre... O Rian Francisco botou a bola na trave, o Ferreira deu um chute e tal, mas muito discreto sobre o jogo de ontem, né? Agora, contra o Guarani deve já entrar alguns titulares, né? No jogo, porque o São Paulo precisa vencer. E depois contra o Corinthians no Morumbi, eu acho que vai o time completo. Mas hoje vamos torcer na copinha pro São Paulo. Comenta aí o que você achou do jogo de ontem aí, desse time remendado aí do São Paulo aí. Você concorda com o Arnaldo, detonou ou não? Acha que tá de bom tamanho? Comenta aí. Valeu? É nóis. Todos esquecem pra Band Esporte, tem que dar o Band Esporte na descrição, pessoal. Mas não esquece de se inscrever e deixar o like pra chegar pra mais São Paulino no vídeo. Valeu?